no famoso caso Shell BASF, quando o Dr. Jorge estava lotado na comarca de Paulínia. Nós conhecemos bastante o caso Shell BASF pela CP da BRT-15, mas no âmbito do MP estadual, quem foi responsável pelo juizamento da ação foi o Dr. Jorge. Eu passo a palavra para o Dr. Jorge, depois eu farei a apresentação da doutora Laura D'Amico, do seu currículo, para introduzir a palestra dela. Bom dia, doutora Lorena, a pessoa de quem eu cumprimento também, doutora Laura D'Amico, e a toda a sociedade presente, diversos colegas de carreira, sociedade civil, membros do Poder Judiciário, membros do Poder Público, diletíssimos cidadãos brasileiros. Me coube, neste evento, falar um pouco sobre um tema que, na escolha profissional de vocês optaram por banir da carreira de vocês, que é o processo penal. Mas, de qualquer forma, navegar na interdisciplinariedade no direito é algo sempre fascinante e eu já antecipo, amianto não é um tema necessariamente jurídico, é um tema que, na sua essência, ele traz a marca da interdisciplinariedade e da multidisciplinariedade. E a abordagem temática de algo necessariamente multidisciplinar e interdisciplinar, ela realmente não deve se perder no mar das especialidades. E eu vou adotar o método perelmaniano de argumentação e eu começo a partir de algo necessariamente amplo para essa abordagem processual penal. É claro que uma imagem dantesca de uma mina, que é a Mina Sul, e todos conhecem, apenas para a ambientação temática dessa manhã. Discursar sobre a defesa de um bem juridicamente tutelado pelo direito ambiental demanda um brevíssimo esforço teórico de como surgiu esta caracterização de um bem juridicamente protegido no cenário jurídico do planeta Terra. Quando se fala do direito ambiental, nós estamos falando de algo construído necessariamente ao longo do século XX. Quando? A partir da poluição, a partir da atividade industrial, a partir do desenvolvimentismo, tal como era compreendido nas primeiras décadas do século XX, e necessariamente desde a Revolução Industrial Inglesa, era associado única e exclusivamente à questão renda, à questão o quanto o Estado e quanto a atividade econômica poderia gerar como dinheiro, poderia gerar como renda. Os impactos sentidos pela própria população, por conta do excesso de industrialização e por conta do excesso de ausência de mecanismos de controle de poluição, determinaram justamente esse sentido na sociedade dos impactos negativos vindos da poluição, vindos da atividade industrial e vindos desta noção de desenvolvimentismo, tal como nasceu a partir da Revolução Industrial. Temos, portanto, dentro de um salto histórico, a comunidade global reunida em torno do palco das Nações Unidas, em 1972, em Estocolmo, quando se começou a discutir no cenário internacional, após inúmeras prévias na conferência de 72, quais seriam novas formas ou o que seria necessário para se manter o índice de desenvolvimento econômico até então verificado pela humanidade, sem abrir mão de outros bens, de outras questões igualmente importantes para a sociedade, que a própria família humana já sentia naquela ocasião, destacadamente saúde pública, que foi o grande mote de discussão. Nós temos a partir disso o relatório Brundtland, que foi concluído alguns anos antes de algo que foi consequência lógica de Estocolmo 72, que foi a Rio 92, e um novo panorama de sustentabilidade, um novo panorama de desenvolvimento foi construído. É claro que sem as ciências econômicas seria impossível para nós todos termos hoje um conceito do que se entende por sustentabilidade no planeta Terra. E claro, assim como, me permita uma analogia, por favor, com teoria política, assim como democracia, que é um conceito necessariamente complexo e necessariamente mutável conforme o contexto da atualidade, nós temos um contexto de sustentabilidade que foi construído pioneiramente pelo economista Inácio Sachs, para quem não se lembra, um dos grandes prêmios Nobel de Economia que nós temos e ainda em franca produção intelectual,
e que na verdade eu gosto do Sachs porque ele gosta do Brasil, e o Brasil mereceu e ainda merece muito da sua produção acadêmica. E nós temos, segundo a doutrina econômica, esta divisão, ou pelo menos essa compreensão multifacetada do que se chama de sustentabilidade, a partir de 5 dimensões temáticas. Algumas doutrinas das ciências econômicas ampliam este leque dimensional. Alguns economistas dizem de 7 dimensões, outros dizem de 9 dimensões. Eu entendo suficiente para uma explanação essas 5 dimensões temáticas, que seriam a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão ecológica, a dimensão geográfica e dimensão cultural. Nós, sociedade civil, nós, Estado, seja gestor de saúde, seja Ministério Público, seja Poder Judiciário, onde vamos navegar neste conceito multifacetado das ciências econômicas? Em todos. E Nassim Sachs, quando fala da dimensão social, ele fala destacadamente do fenômeno da distribuição de renda, de uma questão de justiça, de uma questão de capitalismo humanitário, construindo esse conceito nos países que hoje se consorciam ao redor daquele ente que nós chamamos de União Europeia, justamente no fenômeno da justiça e do estado de bem-estar social. Por dimensão econômica, nós compreendemos justamente essa questão das inversões de capital público-privados. E é claro, eu já me antecipo, um dos grandes, talvez, vilões na discussão a respeito do amianto nas sociedades que exploram o amianto como negócio, seja justamente as divisas vindas da exploração do amianto. E aqui que se situa a questão das inversões de capital público-privado. Daqui a pouco eu quero trazer uma problemática para todos. Pela dimensão ecológica, talvez ao público não estudioso do direito ambiental seja aquela única expressão do direito ambiental, aquela confusão que se faz no direito ambiental com o meio ambiente verde, como se meio ambiente fosse única e exclusivamente a questão da natureza. Mas, de qualquer forma, por dimensão ecológica, compreenda-se justamente o correto manejo, a correta utilização dos recursos ambientais, considerados como expressão natural, como expressão urbana, e precisamos sempre nos lembrar que atualmente 82% da população do planeta Terra é urbana e não mais rural, também na sua expressão cultural e também na sua expressão do trabalho. E aí todos falamos a mesma língua. Por dimensão geográfica, a questão da espacialização urbano-territorial, o quanto se promove em termos de políticas públicas para o povoamento, para o despovoamento de áreas melhor caracterizadas naturalmente para a ocupação urbana e áreas que são pior para a ocupação urbana, como por exemplo áreas de risco, como por exemplo áreas de mineração, áreas onde naturalmente são vocacionadas para determinadas atividades econômicas verdadeiramente incompatíveis com a qualidade do viver. E por fim, a dimensão cultural, algo que lhes toca enquanto Ministério Público do Trabalho, enquanto Ministério do Trabalho e Emprego, enquanto sindicatos, enquanto todo mundo que discute a questão do trabalho, a questão da adaptação dos trabalhadores e das comunidades tradicionais diante de novas realidades econômicas. Eu precisaria desse esforço histórico para falar da criminalização das condutas antiambientais. É claro que o meu recorte teórico para hoje é a posição do Brasil diante disso. Como é que se começou essa discussão? Nós temos um marco histórico, que é a Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605, publicada em 12 de fevereiro de 1998 e com ingresso em vigor no dia 15 de maio de 1998, dentro de uma efervescência acadêmica na ocasião, que buscava sistematizar apenas e tão somente as infrações administrativas contra o meio ambiente, considerado em todas as suas expressões temáticas: meio ambiente natural, meio ambiente urbano, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. No último terço do período de discussões no Congresso Nacional e por uma própria insistência da comunidade acadêmica brasileira, foi introduzida a discussão acerca da necessidade de padronização de uma verdadeira coxa de retalhos, que era a legislação criminal ambiental verificada pelo Brasil até então. Uma tentativa que eu não quero problematizar se foi bem sucedido ou se foi mal sucedida, mas enfim, juntamente com a sistematização das infrações administrativas ambientais, veio a lume, no cenário jurídico brasileiro,
a questão da criminalização de condutas consideradas antiambientais. E nós temos na capitulação dos crimes que têm por objeto de proteção a natureza, crimes que têm por objeto de proteção o patrimônio cultural e o patrimônio histórico, tanto local como regional, como nacional, como internacional. Nós temos crimes que cuidam da saúde, nós temos crimes considerados pela ciência tradicional do direito penal como crimes de perigo, seja esse perigo abstrato, seja esse perigo concreto, ou crimes de resultado. E, portanto, nós tivemos essa inserção de uma nova realidade jurídica no cenário brasileiro, que era justamente, além da criminalização de condutas antiambientais de uma forma pretensamente uniformizada, algo que era uma novidade no cenário jurídico brasileiro, nós temos também a inserção de um novo elemento praticado por apenas poucos países do planeta Terra, que é a possibilidade de uma pessoa jurídica criminosa, sem prejuízo das pessoas físicas responsáveis pela prática desses crimes. Neste cenário de criminalização de condutas, impõe-se recordar que este marco teórico, este marco histórico, é de 1998, que vimos parcialmente modificado na sua plena eficácia um ano depois, quando veio a lume a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que introduziu no cenário brasileiro uma nova noção até então inexistente, que era de crimes considerados de menor potencial ofensivo. E a grande discussão, pelo menos a grande consequência de um crime ser considerado de menor potencial ofensivo, é justamente o trato processual que será verificado no momento da persecução penal. E nós temos o artigo 27, que foi obviamente adaptado para que se compusesse com a Lei dos Juizados Especiais Criminais a inserção seguinte: nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, e já antecipando, crimes considerados de menor potencial ofensivo no Brasil são considerados aqueles cuja pena prisional prevista em abstrato não ultrapasse a marca de 2 anos. Portanto, tudo aquilo que tem uma pena de até 2 anos, seja ela de detenção, seja ela de reclusão, é considerado um crime de menor potencial ofensivo. E, portanto, esses crimes, eles são passíveis, antes do Estado ter a oportunidade, por meio da jurisdição criminal, de declarar se aquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica é criminosa ou não, a inserção de um elemento também novidadeiro no cenário jurídico brasileiro, decorrente da aplicação prática do princípio do plea bargaining, que é o Instituto da Transação Penal, aonde surgiu a possibilidade, e eu destaquei, a prévia composição do dano ambiental como forma de evitar a continuidade da persecução penal. Veja, portanto, um crime considerado de menor potencial ofensivo, seja ele ambiental, seja ele não ambiental. E quando eu falo dos crimes ambientais, eu digo que a esmagadora maioria hoje é considerada de menor potencial ofensivo. Então, logo, o Estado, pelo aspecto de jurisdição criminal, dê início à persecução penal, nós temos a primeira providência a ser discutida no processo, muito antes da discussão da culpa criminal, que é justamente o Instituto da Transação Penal. Este Instituto da Transação Penal, ele é classicamente considerado um instituto despenalizador, uma vez que a aceitação desta obrigação da composição do dano ambiental vai gerar como consequência prática e inexorável o trancamento daquela persecução penal. E observem, eu ainda não estou falando de processo, eu estou falando de uma investigação criminal. Ultrapassada esta fase, nós temos a previsão de um outro instituto despenalizador, também inaugurado pela Lei dos Juizados Especiais Criminais, e que, obviamente, gerou consequências na Lei dos Crimes Ambientais, que é o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Diferente da transação penal, que ela é possível de ser aplicada para aqueles crimes cuja pena máxima, em abstrato, não ultrapasse 2 anos, nós temos a previsão de um instituto despenalizador que pode ser aplicado para aqueles crimes cuja pena mínima
seja igual ou superior a 1 ano, abstraída a questão da pena máxima. E qual seria a grande distinção pragmática entre o Instituto da Transação Penal e o Instituto da Suspensão Condicional do Processo? Quando você fala de um crime de menor potencial ofensivo e que, por consequência lógica, seja passível da aplicação da transação penal, a primeira obrigação emergente no cenário processual para que haja o trancamento dessa investigação criminal é justamente a composição do dano ambiental. E a doutrina penal, processual penal, ambiental, desde o início da vigência da lei, já proclamou que composição do dano ambiental não é sinônimo e não deve ser tratado como sinônimo de reparação do dano ambiental. E, portanto, falamos do dano provocado pelo amianto, tanto no ambiente como na saúde humana, que é o que nos determina a reunião hoje. Vocês sabem que a longevidade dessas consequências nefastas é uma das grandes características do dano provocado pelo amianto. Portanto, compor um dano ambiental provocado pelo amianto não deve ser sinônimo de reparação do dano provocado pelo amianto. Até porque, quando falamos de saúde, vocês sabem muito bem que esse dano ele é irreparável pela sua própria natureza. E esse Instituto da Suspensão Condicional do Processo, ele tem essa característica da reparação do dano ambiental, sem o que a ação penal já existente não será objeto de trancamento. E se a ação penal não for trancada, obviamente ela tramitará até o final, passando pela fase instrutória, chegando à fase de sentença, para que o Poder Judiciário finalmente possa declarar se aquela pessoa física e se aquela pessoa jurídica, seja ela coautora ou não coautora, ela seja declarada como uma criminosa ambiental diante de qualquer um dos crimes previstos na lei dos crimes ambientais. Se me perguntam de uma forma pragmática, como é a jurisprudência brasileira com relação à condenação da pessoa jurídica? Eu não sei se eu posso falar, respondendo a essa pergunta, se eu posso falar em jurisprudência no Brasil. Porque o conceito tradicional, pelo menos que nós temos de jurisprudência, nada mais é do que decisões reiteradas de um mesmo tribunal sobre o mesmo caso ou o mesmo episódio, considerado dentro de um determinado espaço temporal. E vejam, a inserção de 2 institutos despenalizadores repercute numa questão que é a seguinte: nós não temos, até hoje, uma jurisprudência consolidada com relação à criminalidade praticada pela pessoa jurídica. Para vocês terem uma ideia, talvez o primeiro leading case de condenação criminal por crime ambiental de uma pessoa jurídica de grande porte no Brasil foi um caso que nós conseguimos em Paulínia com relação à Petrobras, por conta do crime de poluição atmosférica. Essa condenação ela foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela teve o seu trânsito em julgado e depois, numa ação de habeas corpus, e uma vez que vocês baniram o processo penal na vida de vocês, vamos recordar a proposta do habeas corpus, é justamente evitar uma prisão ilegal ou a possibilidade de uma prisão ilegal. A Petrobras conseguiu reverter isso em sede de habeas corpus no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e não houve em momento alguma discussão, mas olha, uma pessoa jurídica, como é que ela vai fazer para ser presa, ou o que ela vai fazer para não ser presa? Obviamente, nós temos a inserção de outra modalidade de penas, que não a pena prisional na lei dos crimes ambientais. E olha, eu já antecipo para vocês, eu não quero navegar naquela temática de crimes materiais, crimes formais, crimes de mera conduta, crimes de resultado, porque isso para vocês vai soar um pouco como discutir a fisiologia do unicórnio. Vocês não vão aproveitar para absolutamente nada. Mas enfim, dentro desse cenário juridicamente verificado no Brasil, nós temos que uma pessoa física, ela pode ser autora de um crime ambiental sem prejuízo da própria pessoa jurídica, desde que haja 2 elementos básicos para que essa pessoa jurídica responda também pelo crime ambiental. Em primeiro lugar, que aquela conduta considerada criminosa pela legislação seja uma conduta resultante de um ato de gestão da pessoa jurídica. Portanto, o ato voluntário por
parte do empregado não caracteriza a pessoa jurídica como criminosa. Ele precisa ser o cumpridor de ordens dentro de uma pessoa jurídica. E, em segundo lugar, que aquele crime ambiental, de alguma forma, reverta em benefício para a pessoa jurídica. Se vocês questionam, mas olha, o que se entende como benefício para a pessoa jurídica? Como é que uma pessoa jurídica pode obter algum tipo de benefício a partir da prática de um crime ambiental? Pois podem perguntar à vontade, porque a própria doutrina e a própria jurisprudência, ainda muito incipiente no Brasil, não conseguiu responder definitivamente o que é isso. A única certeza que se tem é que este tipo de benefício não se confunde meramente com vantagem financeira. Portanto, o que se explora bastante hoje nas ações penais propostas contra pessoas físicas ou destacadamente pessoas jurídicas é justamente o quanto aquela conduta considerada criminosa partiu de um ato de gestão da própria diretoria daquela empresa. E eu esqueci de dizer o principal. Muitos de vocês, e por uma razão mais do que óbvia, podem e devem questionar, mas olha, então qual é a utilidade do processo penal diante do trato destas questões ambientais? Uma vez que a persecução penal, antes que o Estado possa exercer o direito de ação, você tem esse primeiro, me permitam, o obstáculo jurídico da transação penal. E uma vez aceita a composição do dano, não haverá punição dos responsáveis pelo crime ambiental. Pense no amianto. Não haveria punição, portanto, nem da mineradora e nem dos demais, das demais pessoas físicas participantes desse enredo criminoso. Num segundo momento, não sendo possível ou não sendo pretendido o instituto da transação penal pela parte que sofre a persecução penal, no caso, o futuro réu, você tem, depois de ajuizada a ação penal e recebida a denúncia criminal pelo Poder Judiciário, você tem justamente a possibilidade da suspensão condicional do processo. E eu já antecipo, o único crime previsto na lei dos crimes ambientais, que não se tornou, com a evolução da legislação, que não se tornou de menor potencial ofensivo, é o crime do artigo 56, que é o crime de poluição, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Mas, embora não caiba a transação penal, vai caber a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima ela é exatamente de 1 ano de detenção. E aí, é para se questionar, mas olha, qual vai ser a utilidade prática do processo penal? Portanto, se é um processo que existe para não gerar uma situação de abordagem de mérito pelo próprio Poder Judiciário. Pois é, talvez a inserção desses dois institutos, transação penal, aonde a sua ratio essendi recai sobre a composição do dano ambiental, e a suspensão condicional do processo, aonde a sua razão de existir recai justamente sobre a demonstração de que o dano ambiental foi reparado, tenham sido a grande tentativa do legislador brasileiro no sentido de coibir práticas antiambientais e abreviar o caminho que todos nós conhecemos e exploramos muito bem, que é o Instituto da Ação Civil Pública. E eu trago um dado para vocês. Pelo menos até ontem à noite, já que a doutora Lorena comentou que eu fui um dos responsáveis pelo ajuizamento da ação do caso Shell em Paulínia, esta ação foi ajuizada no dia 6 de dezembro de 2001. Até ontem, pelo menos até ontem às 7 da noite, ela não havia sido julgada ainda. Isso significa alguma coisa. E este significado, ele, obviamente, ele não é jurídico. Esse significado é muito mais de cunho sociológico do que jurídico. E ele deve ser interpretado dessa forma. Eu comentava ontem com alguns colegas, alguns amigos da PRT15, que muito me honram com a presença hoje, que uma das minhas bancas do mestrado, o professor Gilberto Passos de Freitas, ele foi corregedor-geral de Justiça em São Paulo, ele é professor do Mackenzie, ele teve uma carreira destacada na construção teórica da criminalização de condutas antiambientais, enquanto ele era da ativa do Tribunal de Justiça, ele conseguiu, a duras penas, convencer o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que direito ambiental era uma matéria obrigatória nos concursos públicos da magistratura em São Paulo.
Isso ele assistiu ao longo de 2 concursos da magistratura paulista. Então, logo ele se aposenta do setor público, o primeiro grande ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi suprimir a matéria de direito ambiental dos concursos públicos, coisa que até hoje se verifica. Uma das delícias de discutir o direito ambiental, de pesquisar o direito ambiental, de lecionar o direito ambiental, é aquela constatação de que nós somos enxeridos, nós somos futriqueiros, nós somos participantes necessariamente de tudo que acontece na sociedade, porque tudo tem reflexo ou tem expressão ambiental. E esta interdisciplinariedade do direito ambiental é uma das suas características. E, portanto, você partir da hipótese de que um tribunal brasileiro, ele solenemente, ele não exige essa compreensão dos futuros magistrados, em um dos estados da federação que tem a maior quantificação de poluição, que tem a maior quantificação de impactos negativos da poluição sobre a saúde humana, sobre o próprio meio ambiente urbano, sobre o próprio meio ambiente natural, é realmente no mínimo curioso. Talvez isso gere como consequência essa longevidade absolutamente fantástica das ações civis públicas que tramitam perante a Justiça Comum Estadual, o que é de se lamentar. Eu vislumbro, portanto, um problema estrutural. Mas eu vislumbro também um outro problema que eu preciso socializar com vocês. Este problema ele não é apenas e tão somente do Estado de São Paulo. Quando nós falamos de um grau de certeza científica do amianto, no sentido dos efeitos nefastos, dos efeitos deletérios que ele opera sobre o ambiente natural, que ele opera sobre a saúde do trabalhador, que ele opera sobre a saúde de outros humanos que não participantes daquela relação de trabalho e emprego. E você confere um grau de certeza científica para isso e você questiona automaticamente, mas o que o Estado brasileiro está fazendo que ainda não baniu o amianto da dinâmica social? E aí eu me vejo na contingência de trazer o seguinte tema para a discussão. Amianto, ele não é um bem jurídico. Existindo ou não o direito, o amianto continuará existindo no planeta Terra. O acesso ao amianto, esta é uma opção da sociedade. Assim como o direito é uma das opções da sociedade. O direito, ele consegue por si só resolver o problema do amianto, seja ele no direito do trabalho, seja ele no direito ambiental que não seja do trabalho, seja ele no direito penal ambiental, seja ele no direito processual penal ambiental, receio que não. Receio que não. E é necessária a incursão de temas que são mais do que conhecidos de vocês, como, por exemplo, as divisas geradas pelo amianto para os estados produtores do amianto e para a própria Federação Brasileira. O quanto se ganha a partir da mineração do amianto. E, de outro lado, polarizando essa discussão, o quanto se mata no Brasil, o quanto se mata nos países que adotam essa prática da exploração do amianto, e você tem um antagonismo de forças, ao meu ver, necessariamente empobrecido. E a experiência prática de todas as discussões que se travam no aspecto jurídico, elas têm demonstrado com absoluta fartura de casos que a polarização do apelo do poder econômico com apenas um bem juridicamente protegido, ela é tão pobre e ela encerra uma discussão tão empobrecedora que ela sempre tem um final inglório. E eu preciso citar alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, foi objeto de menção pela palestra do professor Gilberto, quando mencionou uma das ações diretas de inconstitucionalidade abordando os transgênicos no Brasil. Uma ação que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal há muito tempo, em uma época em que a própria Academia de Ciências discutia quais eram as consequências do consumo do transgênico sobre a saúde humana,
e ainda tínhamos um grau de certeza muito pobre a respeito daquilo ser carcinogênico ou não ser carcinogênico. Nós assistimos a uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal, a partir das informações científicas disponíveis naquela ocasião, isso já conta com 2 décadas, entendeu por bem não adotar o princípio da precaução para banir o transgênico e a própria cultura dos transgênicos no Brasil, e a pesquisa científica não para. O que para com o trânsito em julgado é apenas tão somente o processo. E 2 décadas depois a sociedade brasileira sabe que, olha, você pode não contrair ou não desenvolver câncer pelo consumo do transgênico, mas você vai desenvolver inúmeros agravos, inúmeras doenças na sua saúde, porque o transgênico, pelo simples fato de ser transgênico, ele tem, por exemplo, uma capacidade de absorção de pesticidas 70% maior do que os grãos que não são transgênicos. Portanto, nos foi dado o direito de escolher, olha, você quer desenvolver um câncer pelo transgênico ou você quer desenvolver um câncer pelo pesticida? A nossa única opção é descobrir qual é o motivo da sua escolha. E essa discussão, claro, que quando polarizava o grau de certeza científica a respeito do consumo dos transgênicos pelo ser humano e dos próprios ganhos econômicos que seriam decorrência lógica da cultura dos transgênicos no Brasil, e toda vez que nós falamos do Brasil, nós falamos da quantidade de terras passíveis de agricultura, e nós falamos também de biomassa, nós falamos também de muitas divisas implicadas nisso, você acaba empobrecendo necessariamente uma discussão. Então, caríssimo auditório, eu gostaria de colaborar, a partir dessa minha observação, de que uma discussão sempre dual e sempre polarizada, ela pode frutificar no seio social quanto mais completa ela se torna. Muito se discute sobre o apelo econômico da exploração do amianto em apenas uma de suas consequências, que é a quantidade de dinheiro verificada na balança comercial. O quanto aquilo representa para fins do PIB. E nada se discute, nada se produz estatísticas sociais a respeito do quanto a própria Federação Brasileira gasta com saúde pública e com previdência social para as pessoas que foram expostas ao amianto. Você ganha de um lado e gasta do outro. E hoje nós assistimos novamente ao Supremo Tribunal Federal discutindo em plena votação a respeito, por exemplo, quais são os limites do fornecimento de medicamentos de alto custo para o cidadão usuário do Sistema Único de Saúde. E infelizmente a discussão que eu assisto, pelo menos na mídia, eu não tive a oportunidade de estar em algum momento no plenário do Supremo Tribunal Federal, para perceber essa discussão, ela é mais rica do que ela é divulgada pelos veículos de mídia, é apenas então somente o custo do medicamento e o impacto que isso gera sobre as políticas públicas de saúde. Ou seja, aquele eterno problema da judicialização dos procedimentos de saúde no Brasil. Algo que a sociedade brasileira convive há mais de 20 anos. Quando alguém resolveu judicializar pela primeira vez e, portanto, obrigar o Estado, município, Estado ou União, com relação ao trato da sua própria saúde. Quando se discute amianto, portanto, vamos falar de dinheiro, vamos falar de PIB, vamos falar de saúde do trabalhador e das pessoas que têm contato com o trabalhador, embora não sejam trabalhadores tecnicamente falando, mas vamos falar também do momento reverso desse dinheiro. Vamos falar também do impacto que isso gera sobre toda a saúde pública, sobre toda a previdência social. E quando nós falamos de amianto, nós falamos de mineral, nós falamos de jazida mineral. O que isso tem a ver com a temática? Nós temos a ver com a temática algo que a sociedade também pouco discute no Brasil, que são os royalties dos minérios. Mas
royalty não é só do petróleo? Não, o royalty é de todo e qualquer mineral explorado em solo brasileiro, com um mecanismo previsto pela própria legislação sobre a repartição da renda decorrente dessa exploração mineral. É claro que os municípios, os estados mais próximos geograficamente desta riqueza mineral, eles têm uma participação maior no momento do repasse financeiro, com prejuízo daqueles que se encontram mais distantes, mas também lucram com isso. Isso acaba descortinando, ao meu ver, um cenário de certa forma dantesco, pelo seguinte: discutir-se a questão do banimento do amianto no Brasil, martelando em uma tecla que se chama união, me parece também insuficiente. Como se discutir a questão do amianto apenas e tão somente pela questão renda versus saúde do trabalhador. Nós temos elementos de discussão muito além dessa polarização de discussão. E quando eu falo do banimento do amianto no Brasil, eu não falo apenas e tão somente de uma postura a ser adotada única e exclusivamente pelo governo federal. Porque quando eu falo de amianto, não necessariamente a extração da jazida, que isso o artigo 22 da Constituição Federal é claro, no sentido de que a competência é privativa da União. E, portanto, lei estadual e lei municipal não poderão dispor sobre a mineração. Mas, quando a Constituição brasileira fala sobre meio ambiente, quando a Constituição brasileira fala sobre combate à poluição, quando a Constituição brasileira fala de relações de consumo, ela confere a todos os entes federativos a competência legislativa concorrente. E a competência legislativa concorrente, que é aquela que se desenha, grosso modo, com a União legislando sobre normas gerais, cabendo aos estados e municípios suplementarem aquela norma geral, dentro das suas peculiaridades, entende o direito ambiental brasileiro, que essa suplementação de competência pelos estados e pelos municípios só será válida constitucionalmente falando, se ela tiver o propósito de aumentar o grau de proteção jurídica daquela norma federal. E nós temos, no cenário brasileiro, depois eu volto para os crimes, prometo, se eu tiver tempo. Nós temos um mapa que, embora contenha dados de 2014, é o mapa das unidades federadas, em termos de estados, que já baniram ou estão por banir o uso e não a mineração, por favor. Isso é competência apenas federal. Aqueles estados federados que estão por banir o uso do amianto dentro de seus territórios, sem prejuízo de, no estado de São Paulo, alguns municípios já terem banido o uso do amianto, por exemplo, para a construção civil, por exemplo, para coibir práticas de consumo de produtos ou serviços que sejam utilizadores primários ou secundários do amianto como matéria-prima. E questiona-se, portanto, a responsabilidade do Estado brasileiro é apenas tão somente federal? Ou é uma responsabilidade, a exemplo da competência legislativa, igualmente compartilhada entre todos os entes da federação? E eu preciso me valer de uma analogia no cenário internacional, por favor. É claro que atualmente falar-se em direito internacional, eu preciso lembrar a vocês que o direito verdadeiramente ele se coloca sempre na posição de não conseguir dar conta da problemática. Nós vivemos hoje numa sociedade que assistimos, pelo menos eu li hoje na UOL, algo que foi replicado da Reuters Internacional. O chefe de Estado colombiano, que foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, por conta de todo o esforço empenhado por ele para a pacificação da Colômbia, e nós assistimos uma organização terrorista, que são as Farc, assinando um tratado de paz, portanto, um mecanismo jurídico que reconhece validade jurídica para quem não existe juridicamente, e submetido esse acordo a um plebiscito ou a um referendo na população que julgou insatisfatórios os termos. E você pergunta, o direito internacional, o que é isso? O que é direito? O que é internacional? Qual é o objeto de proteção? E quando eu falo desse compartilhar de
Eu falo necessariamente de uma discussão que, na sua essência, ela traz a necessidade de abranger todos os entes federados. Porque se o município de Campinas ele não tem competência constitucional para legislar sobre mineração, ele tem competência legislativa para legislar sobre práticas de consumo e sobre o seu próprio meio ambiente natural em termos de poluição. Isso é inexorável. Se o município de São Paulo não tem competência para legislar sobre mineração do amianto, tem competência para legislar sobre utilização do amianto em seu território. Eu não posso me divorciar da problemática jurídica que está implicada nisso. Essa proliferação de normas proibitivas traria benefícios no âmbito da questão do amianto? É de se indagar. Uma discussão social ainda pouco praticada. Mas se você considera que a atividade de mineração ela é necessariamente sujeita ao licenciamento ambiental, se a atividade de comercialização de produtos perigosos, e por favor vamos nos recordar que, por resolução do próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, os resíduos que contêm amianto são considerados de classe D, portanto são resíduos perigosos, que também precisa do licenciamento ambiental para o próprio transporte, para a própria destinação final desses resíduos. Você tem, efetivamente, a inserção de todos os estados federados nessa discussão do combate ao amianto. Se você tem uma investigação criminal voltada à apuração de um fato, falando novamente dos crimes ambientais, eu antecipo para vocês, antes eu preciso saber, há algum delegado de polícia aqui presente? Que eu só queria confirmar uma informação que eu apurei até ontem às 19 horas também. Nós não temos no Brasil protocolos de investigação criminal sobre nenhum crime ambiental. E só para ilustrar para vocês aquela história da fisiologia do unicórnio, né? A grosso modo, quem opta por transformar o direito penal o tema da sua vida, acaba ficando naquela ideia de que crime que é crime bárbaro. Crime que é crime hediondo. E a expertise dos meios policiais e do próprio Ministério Público Criminal, seja ele federal, seja ele estadual, no sentido de apurar crimes que tem uma dimensão imediata, muito nefasta na sociedade, é inevitável, é inquestionável. Mas quando se pergunta como se comporta a polícia diante da investigação de crimes ambientais, como se comporta o Ministério Público diante da investigação de crimes ambientais, como se comporta o Poder Judiciário diante da apuração de crimes ambientais, alguns juízes falam, vocês produzem uma não prova e querem que eu condene alguém pela prática de um crime que não ficou configurado no curso do processo. E eles têm razão. Nós não temos no Brasil um protocolo de investigação policial. Sigiloso ou não, por conta da inteligência policial, não é este o objeto de questionamento. O problema é estrutural. Nós temos uma estrutura governamental que se tornou obsoleta diante de uma nova prática, que é a prática do crime ambiental. E uma das consequências lógicas dessa ausência de protocolos é justamente o fato de que os crimes ambientais, eles são quase que na sua totalidade alcançados pelo Instituto da Prescrição. Eu passo as considerações finais justamente recordando esse antagonismo que se verifica entre as discussões científicas e as discussões políticas, dada uma diversidade de fundamentos teóricos e fundamentos de fato, sem medo de ser olhado por alguém como alguém que é weberiano ao olhar a sociedade se mostra necessariamente dialética. Eu vejo isso positivo. O pluralismo é uma das marcas da Constituição de 88. Nós temos pluralismo e devemos ter pluralismo, inclusive na forma de pensar o direito.
lembremos nós que até na época da nossa ditadura militar nós tínhamos oposição, nós tínhamos o bipartidarismo político. O pluralismo é sempre necessário para o enriquecimento das discussões. E eu também questiono que essa discussão que se trava, muito válida, muito legítima, mais do que necessária, ela deva abranger a interdisciplinaridade e a consideração de todas as dimensões do dano sobre a extração e a utilização do amianto. Não apenas a riqueza gerada em termos de balança comercial, mas principalmente o gasto suportado pelo próprio poder público, que se vê na contingência de incrementar políticas de saúde e políticas previdenciárias para cuidar destas pessoas que são expostas em algum momento de sua vida ao amianto. Eu também posso ousar com uma consideração final acerca da apuração destes gastos públicos. É claro que nós temos um instituto de pesquisa muito útil para tudo que se faz no Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas, e eles gostam muito de gerar estatística. E até Getúlio Vargas não tem disponibilidade dessas estatísticas, do quanto se gasta. E eu questiono, principalmente para quem discursa, olha, o amianto ele gera muitas divisas para os entes federativos. Eu questiono, será? A que custo? O custo não é das vidas que se perderam. E também a necessidade do exercício da competência legislativa pelos municípios sobre o banimento do amianto. As minhas considerações eram estas. Eu não posso deixar de declarar o quanto me senti honrado pelo convite, e um dia eu posso contar para os meus filhos que alguém que fez a luta contra o amianto, que é a doutora Fernanda Janazzi, ela esteve um dia num auditório onde eu tive a oportunidade de proferir uma palestra. Isso para mim é um motivo de muito orgulho. Muito obrigado a todos. Agradeço ao Dr. Jorge Masseran pela brilhante palestra, que soube nos trazer os fundamentos teóricos, doutrinários, mas também toda a sua experiência prática e indagações, questionamentos e reflexões muito valiosas que com certeza vão contribuir bastante para a nossa luta, né, pelo banimento do amianto e pela proteção às vítimas. Agora nós teremos a palestra da doutora Laura D'Amico. A doutora Laura, como foi trazido ontem, ela é advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de Turim em 1977. Desde 1979, ela se ocupa do direito penal do trabalho, sempre assistindo às vítimas dos infortúnios provocados no meio ambiente do trabalho, as vítimas e seus familiares. Ela atuou e continua atuando como advogada de milhares de trabalhadores, seus familiares e das associações, estes que foram vítimas dos danos ambientais causados por multinacionais como Eternit, destacando-se o Max Processo da Eternit e, atualmente, o processo Eternit Bis. Então, a doutora Laura ela é advogada das chamadas, como ela nos explicou ontem, das partes civis. Nesse processo criminal, foram milhares de pessoas, tanto no Max Processo da Eternit, como agora no Eternit Bis. Eu passo a palavra para a doutora Laura. Di nuovo, buongiorno a tutti. A me il compito di fornire qualche informazione su quella che è stata sinora l'esperienza giudiziaria in ambito italiano per quanto riguarda le azioni penali che sono state sinora perseguite contro i responsabili di disastri socioambientali causati dall'amianto. Anche nel nostro Paese da molti anni abbiamo legislazioni specifiche per quanto riguarda la tutela ambientale, oltre a fattispecie criminose, cioè norme, ipotesi di reato di diritto penale comune che sono previste nel nostro codice penale. Risale sostanzialmente alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 del secolo scorso, una serie di legislazioni che sono state emanate nel settore della tutela dell'ambiente
con sanzioni, legislazioni severe, con sanzioni anche di un certo tipo, che non sempre hanno comunque trovato l'attenzione dovuta da parte degli organi amministrativi preposti alla sorveglianza e alla prevenzione, e poi anche attenzione adeguata da parte dell'autorità giudiziaria penale preposta alla persecuzione di reati. Quello che preme riferirvi per cercare di fornire da un lato elementi di informazione, dall'altro spunti di riflessione e aprire anche un confronto tra più paesi sul punto, è l'informazione relativa a quelle che in modo particolare sono state le esperienze giudiziarie, alcune più specificamente relative ai danni di natura ambientale. Direi che il processo Eternit, poi sarà anche l'Eternit-bis, ma il processo Eternit è sicuramente emblematico su questo profilo. Ricordo che trattavamo in quel processo, nel processo Eternit, quello che si è concluso con sentenza della Cassazione del reato, quindi diritto penale comune, del reato di disastro doloso. Abbiamo poi avuto anche altre sentenze risalenti nel tempo confermate dalla Suprema Corte di Cassazione, per esempio ricordo per il disastro causato da una vecchia società lignesa, con il riconoscimento anche in sede penale del danno, quello che noi definiamo da metus, danno da pericolo liquidato e riconosciuto in favore dei cittadini e dei lavoratori che non colpiti da evento, però erano colpiti dall'evento metus, cioè dall'evento timore per la propria sorte, per la propria salute. I risultati più importanti sono sinora stati raggiunti però in modo particolare nel settore del diritto penale del lavoro, che ha causato ovviamente e continua a causare grandi vittime, sia in modo particolare tra i lavoratori, cioè tra coloro che sono direttamente esposti,